Olá galera, aqui quem fala é o professor Denilson. Vamos para mais uma aula de física e o tema hoje é o movimento uniforme, também conhecido como MU. O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele em que a velocidade do móvel é constante e não nula. Ou seja, se ela é constante, ela não muda, mas ela também não é igual a zero. O que acontece aqui no movimento uniforme? Imagina que essa reta aqui é uma estrada, aqui é zero, a origem. Bem, aqui nós temos um automóvel que vai percorrer uma certa distância nessa pista. A posição que ele ocupa aqui é uma posição inicial. Então, o que acontece no movimento uniforme? Esse automóvel, ele vai se deslocar aqui a uma distância que vai ter desse ponto inicial para cá, é ΔS, e vai levar um certo tempo ΔT, um intervalo de tempo. E vai repetir essa mesma distância que ele percorreu aqui, utilizando o mesmo intervalo de tempo. Novamente, ele vai percorrer a mesma distância, levando a mesma quantidade de tempo. Então é isso que acontece no movimento uniforme. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Tranquilo? Deu para entender aí a ideia inicial? Então, gente, quando eu coloco móvel aqui, é qualquer coisa que possa ter movimento. No caso, eu coloquei o automóvel para ilustrar essa ideia. Então, quando o movimento for uniforme, que a gente chama de MU, a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, ou seja, se ela não muda e ela também não é igual a zero, o que vai acontecer com a aceleração? A aceleração ela é nula, ou seja, ela é igual a zero. Não existe aceleração quando um móvel tem uma velocidade constante. Então, guardem essas informações aqui, que elas servem para você interpretar as questões posteriormente. Vamos lá. Vamos falar sobre o sentido do movimento. Bom, quando você vai analisar um problema, você precisa verificar para que lado o móvel está percorrendo aquele movimento. Vamos ter dois tipos de movimento. O primeiro deles é chamado de movimento progressivo. O móvel caminha no sentido do positivo da trajetória. Essa reta aqui é a trajetória, aqui é a origem. E aí vamos interpretar com um automóvel novamente, tá? Simbolizando o móvel em movimento. Ele está se deslocando no sentido do positivo da trajetória. O positivo da trajetória é quando ele vai para a direita. Então, quando ele está se deslocando para a direita, a sua velocidade é considerada maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. Então, quando você for interpretar a questão, você observa, se ele estiver se distanciando da origem, indo para a direita, é porque a velocidade dele, apesar de constante, ela é positiva. Agora, existe outro tipo de movimento, que é o movimento chamado retrógrado. O móvel caminha no sentido contrário do positivo da trajetória. Então, nós temos a trajetória aqui é a origem, aqui está o móvel, mas observe que agora ele está percorrendo uma distância no sentido contrário do positivo, ou seja, caminhando para o lado negativo da trajetória. Então, nesse caso, a sua velocidade vai ser considerada menor que zero e, consequentemente, é chamada de velocidade negativa. A gente, então, preste bem atenção que esse sinal que a velocidade tem vai interferir mais adiante quando você for fazer ou resolver uma questão. Se ela for positiva, é porque ele está indo a favor da trajetória, no lado para o sentido positivo. Se ela for negativa, é porque ele está indo contrário ao sentido da trajetória. Tranquilo? Função horária das posições. Isso aqui vai nos permitir encontrar uma fórmula com a qual nós vamos relacionar posição, velocidade e tempo. Vamos imaginar que a nossa trajetória, aqui é a origem, aí nós temos um automóvel aqui, a posição inicial. Então imagina que ele está aqui na posição inicial, toda vez que a posição for inicial, o tempo inicial vai ser considerado zero. Por que, professor? Porque
não é que o móvel está parado aqui e ele vai sair desta posição por ela ser inicial. Imaginem que toda a situação que você vai analisar, você está verificando dentro de um determinado trecho, em cima da trajetória, aquele móvel que já vem em movimento. Então vamos supor que esse automóvel ele veio aqui com uma determinada velocidade. Quando ele passou nessa posição aqui, que a gente chama de inicial, foi no exato momento que alguém ligou o cronômetro. E quando se liga o cronômetro, não começa do zero? Então é isso que acontece aqui. Então provavelmente esse automóvel já tem uma determinada velocidade aqui, que provavelmente também é constante devido ao movimento ser uniforme, e é posição inicial por conta do cronômetro ser acionado nesse momento. Esse automóvel ele vai percorrer uma distância, vai alcançar uma posição final. Nessa posição final, nós temos aqui o TF, que é o tempo final, ou instante onde ele passa naquela determinada posição. Bom, o que eu preciso aqui, ou o que nós sabemos a respeito de distância percorrida e tempo? Uma coisa é certa, a diferença entre a posição final e a posição inicial é o que a gente chama de ΔS, que é o deslocamento, ou distância percorrida, para o caso aqui que a gente está em linha reta. E a distância do tempo final menos o tempo inicial é o ΔT. Mas nós sabemos que a velocidade, aqui nesse caso do movimento uniforme, é uma velocidade constante, não esqueçam disso. Não tem aceleração, ela é nula. A fórmula que nós conhecemos de velocidade é essa aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Professor, velocidade média é a mesma coisa que velocidade constante? Nesse caso, sim. Por quê? Imagina que um carro vai percorrer uma determinada distância com uma velocidade que é fixa, ela não muda. Quando você for calcular a velocidade média naquele trecho, é lógico que o resultado da velocidade média naquele intervalo, naquele trecho, vai ser o mesmo valor da velocidade, porque ela não mudou, ela continua igual em todo trecho, todo instante. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que a velocidade média é igual à velocidade que é chamada de constante. Nós vamos fazer uma pequena alteração nessa fórmula. Aqui onde está a velocidade média, nós vamos colocar velocidade, que agora é constante. No lugar do ΔS, vamos colocar posição final menos inicial. E no lugar do ΔT, final menos T inicial. Isso aqui é igual. Para efeito de cálculo, esse SF, nós vamos chamar apenas de S, menos S0, que é a posição inicial. O tempo final nós vamos chamar de T. E o tempo inicial, como sempre ele inicia quando o cronômetro zera, então ele vai ser igual a zero. Sempre vai ser igual a zero o tempo inicial. Dessa forma, o que nós podemos escrever? Que a velocidade constante é igual a S menos S0 dividido pelo tempo. Se você pegar esse T aqui, ou instante, e passar multiplicando para cá, ele vai ser igual a S menos S0, que é a mesma coisa que você colocar S menos S0 igual a V vezes T. E por último eu pego essa posição inicial e passo para esse lado aqui do V vezes T. Nós vamos ter S igual a S0 mais VT, que é a função horária das posições, também conhecida como a fórmula do sorvete, ó, SOVT, sorvete. Deu para entender, galera? É essa fórmula que nós vamos usar para resolver a maioria das questões que envolvem movimento uniforme. Aqui nós vamos concretizar a fórmula, né, da função horária, das posições. S é igual a S0 mais VT. Esse S ele é a posição inicial, ele é dado na unidade. Não esqueçam que o sistema aqui é o sistema internacional de unidades, que padroniza esses valores aqui. Então, a posição ela é dada em metro ou quilômetro, a posição final. Essa aqui vai ser a posição inicial, que também é dada em metro ou quilômetro. Aí vem a velocidade, que é dada em metro por segundo ou quilômetro por hora. E por último vem o tempo ou instante, que é dado em segundo ou hora. Lembrando, gente, que você precisa ter uma compatibilidade de unidades aqui. Por exemplo, se a posição estiver em metro, as posições estiverem em metro, a velocidade tem que estar em metro por segundo, o tempo ou instante tem que estar em segundo.
Se as posições estiverem em quilômetro, a velocidade tem que estar em quilômetro por hora e o tempo tem que estar em hora. Esse aqui é o chamado Sistema Internacional de Unidades. E aí nós vamos fazer uma análise gráfica aqui. O que acontece quando a velocidade é maior que zero? Lembra? Nós temos lá um movimento progressivo. Como é que ficaria o gráfico que relaciona a posição aqui na vertical, em metros, pelo tempo aqui na horizontal? Não esqueçam que essa parte para cá, que está na horizontal do tempo, começa aqui no zero. Esse pedaço aqui não existe, né? Na realidade, não existe o tempo negativo. Então, ele é contado a partir desse ponto zero para a direita. Então, quando a velocidade é maior que zero, que o movimento é considerado progressivo, existe um ponto de partida aqui, que é o ponto chamado posição inicial. Vamos supor que ele inicia bem aqui, e a reta ela vai ter essa inclinação aqui, ó, ela vai ser uma reta crescente. Toda vez que a velocidade for maior que zero, ou seja, que o movimento for progressivo, essa reta ela fica crescente. Agora, essa posição inicial, pode ser que ela seja um valor positivo, ela vai estar em cima aqui do zero, esse é um valor positivo, à direita do zero, na reta da trajetória, ou ela pode ficar aqui abaixo de zero, mas a inclinação continua sendo crescente, mesmo que a posição inicial seja abaixo aqui de zero, seja um valor negativo. Agora, quando a velocidade for negativa, o movimento já é retrógrado. Então, quando você analisar o gráfico posição em relação ao tempo, por mais que o valor inicial tenha um valor positivo, a reta sempre vai ser assim, ó, ela vai ser decrescente, ela vai cair para cá quando você olha da esquerda para a direita. E se o valor tiver um valor negativo aqui no início, ela também vai cair. Então, ela é crescente quando o movimento é progressivo, que a velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, ela é decrescente. Não esqueçam desses detalhes, que é para você analisar corretamente como é o gráfico. Agora vamos ver alguns exercícios resolvidos aqui, para a gente poder entender melhor o que nós vimos lá na parte teórica. A questão 1 diz o seguinte: um automóvel passa pelo quilômetro 50 de uma rodovia quando é acionado um cronômetro para a medição do tempo. Sabendo que sua velocidade é constante e igual a 60 km por hora, calcule o instante em que ele passa pelo quilômetro 230. Então vamos interpretar isso aqui através dos nossos desenhos. Vou colocar aqui a trajetória, aqui a origem, aí nós temos o automóvel aqui, né? Ele passa, a posição inicial dele é 1,50 km, exatamente no instante em que o cronômetro é acionado, por isso coloquei tempo inicial 0. Ele percorre uma distância, isso aqui no sentido positivo, se ele está indo a favor da trajetória, o movimento é progressivo, então a velocidade ela vai ser positiva também. Já que aqui na questão não fala nada a respeito que ele esteja voltando, então a gente está supondo que ele está indo para o sentido positivo. Ele alcança uma determinada posição, que é o quilômetro 230, que seria a posição final. Eu quero descobrir qual é o exato instante em que ele passa nessa posição de 230. Então, o que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar a fórmula do sorvete. Ó. S é igual a S0 mais VT. Nós só vamos arrumar aqui. Quem é que nós vamos substituir? Nós sabemos que a posição de onde ele parte, a posição inicial, é 50. E a velocidade dele, que é constante, é 60 positivo. Então, vai ficar assim, ó, 50 mais 60 vezes t. E esse 230, professor? É porque o que nós queremos calcular? Nós queremos calcular o instante em que ele passa nessa posição. Então, esse 230 é, na verdade, o S, que seria a posição que ele tem no final desse trecho. Então, por isso que aqui ficou 230 igual a 50 mais 60t. Vamos arrumar isso aqui. Vamos colocar esse 60 para esse lado e deixar o 230 menos 50 para esse outro, porque o 50 ele vai passar subtraindo para o lado do 230. Então eu coloquei o 60 desse lado aqui, na verdade ninguém vai mexer com o sinal, tá? Quando você passa de um lado para outro todos os elementos. Então ficou aqui o que? 60t é igual a 230 menos 50, 180. Então, esse 60 ele vai passar dividindo 180, nós vamos cortar esses zeros, 18 dividido por 6, nós vamos ter 3 horas. Ou seja, esse é o instante em que ele passa
no quilômetro 230 nas condições estabelecidas nesse problema. Conseguiram entender, gente? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o móvel partiu da posição 5 metros e percorre uma distância com velocidade constante de 20 metros por segundo. Calcule sua posição no instante 15 segundos. Então aqui está a trajetória, aqui é a origem. Imagina, eu vou colocar essa bolinha aqui, uma bolinha de boliche, né? Interpretando como se fosse o móvel. Ele partiu da posição 5 metros, é a posição inicial. O tempo aqui é 0, que é quando é acionado o cronômetro, né? Geralmente a gente considera o ponto inicial, instante inicial 0. Ele vai também para a direita, né? Nós estamos supondo aqui que se a velocidade é 20, ele está indo para a direita. Então a velocidade é positiva, 20 metros por segundo. Aí ele atinge um determinado ponto, que nós não sabemos qual é, exatamente quando no cronômetro marcava 15 segundos. Então nós queremos saber agora qual a posição que ele tem no instante 15 segundos. Então vamos utilizar novamente a fórmula do sorvete. Vamos substituir aqui, ó. No lugar do S0 eu vou pôr 5 e no lugar da velocidade eu vou colocar 20. Aqui, ó, 5 mais 20. E para você descobrir qual é a posição que ele está naquele instante, é só você pegar o valor referente, 15, e colocar no lugar do t aqui, ó. Nesse t você coloca 15. Ou qualquer instante que a questão pedir. Aí você vai fazer o cálculo aqui. Não esqueçam que se ele estivesse caminhando para a esquerda, para lá para a esquerda, esse valor bem aqui seria negativo, seria menos 20 se ele estivesse indo para a esquerda. Então, muito cuidado quando você for analisar alguma questão que tenha esse valor negativo. O que a gente faz primeiro aqui? Primeiro multiplica, então vai ficar assim, ó, S é igual a 5 mais 20 vezes 15 dá 300. Aí 300 mais 5 vai dar 305 metros, é a posição que ele vai ter esse móvel quando der 15 segundos no cronômetro. Beleza? Conseguiram entender? Vamos adiante? Vamos ver mais uma questão. Observe o gráfico abaixo que representa o movimento de um móvel no decorrer do tempo. Calcule a posição desse móvel no instante 8 segundos. Agora nós vamos ter como base um gráfico. O que diz esse gráfico aqui, gente? Ó, vamos analisar, aqui é posição e aqui é tempo. O que nós podemos tirar inicialmente daqui? Esse ponto onde inicia o gráfico, até porque para esse lado não tem, devido não existe tempo negativo, ele começa aqui. Essa nada mais é do que a posição inicial, então vou anotar logo aqui, posição inicial é 2 metros. O próximo elemento que eu preciso saber para montar a fórmula do sorvete é a velocidade. Nós sabemos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, essa velocidade média, quando a velocidade é constante, elas são iguais. Então, como é que eu calculo essa velocidade média? Quem é esse ΔS? É a distância que tem entre esse ponto inicial e esse ponto aqui. Ó. Pode ver que quando ele percorre essa distância aqui, tá? A posição ela muda de 2 para 6. E ao mesmo tempo que ela muda de 2 para 6, o instante aqui muda de 0 para 2. Então, nós dizemos que ela percorreu uma distância de 2 até 6, um ΔS igual a 4. Ó. Tá? Seria 6 menos 2, que dá 4. E em qual intervalo de tempo ele fez isso, esse móvel? No tempo de 0 para 2, seria 2 menos 0. Então, ΔT aqui é 2. Conseguiram visualizar, gente? Então, sempre você pega aqui a posição final menos inicial, ó, 6 menos 2 dá 4, e 2 menos 0 dá 2. Então, está aqui o ΔS e está aqui o ΔT. Vamos substituir? No lugar do VM eu vou colocar V, o ΔS é 4 e o ΔT é 2. 4 dividido por 2, 2 metros por segundo. Aí, bem aqui, gente, analisem com muita calma nessa hora, tá? Porque você tem um valor aqui da velocidade. Esse gráfico ele é crescente, então indica que a velocidade é positiva. Se esse gráfico tivesse decrescente para cá, ó, caindo, essa velocidade lá na fórmula do sorvete você iria colocar negativa. Vamos pegar aqui a fórmula do sorvete. No lugar do S0 eu vou colocar 2. No lugar do V eu vou colocar 2 também, e ele é positivo. Tá? Não esqueça, ele está positivo porque aqui o gráfico é crescente. Se ele fosse decrescente, aqui seria negativo.
Então, se eu quero saber qual é a posição do móvel no instante 8 segundos, que seria uma posição bem aqui para esse lado, eu vou substituir o 8 no lugar desse t. Vou colocar assim, S é igual a 2 mais 2 vezes 8. Primeiro eu resolvo a multiplicação, então fica 2 mais 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, isso aqui vai dar 18 metros, que é a posição que esse móvel vai estar quando no relógio ou no cronômetro der 8 segundos. Gente, espero que vocês tenham entendido a partir dessas 3 questões. Aqui no final, nós vamos deixar os exercícios propostos, são 3 questões, aí você tenta fazer pelo que você aprendeu, né, nessa videoaula e verifica se bate com a resposta aqui da questão. Tá? Olha, eu coloquei um gráfico aqui, ele é decrescente, tá? Preste bem atenção quando for fazer essa terceira questão. E nós nos vemos na outra aula, se Deus quiser. Até mais, gente. Tudo de bom.